Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Seja bem-vinda para mais um Clube das 6h33. Um acordar cedo para um despertar para a vida. E aí, como que tá? Bom dia, Isa. Saudade de você por aqui, hein? Bom dia, Pati, Micolete ou Nicolete. Bom dia, Aricão. Bom dia, Maria José. Seja muito bem-vinda. Um prazer enorme poder trocar esse momento com vocês. Grande Igor, meu monstro. Seja muito bem-vindo. Satisfação enorme poder trocar uma ideia com vocês. Bom dia, Delcila. Isa, apareça aí de vez em quando, né? Por favor, deixa a nossa manhã cada vez melhor. Seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo. Deixa eu ver aqui, mau contato na minha luzinha. A gente vai arrumando aqui enquanto o povo vai se animando, acordando. Cacau, faz tempo também que a gente se vê, bom dia. Mi, muito bom dia, seja muito bem-vinda sempre, hoje e sempre. Aqui. Bom dia, Paula. Hoje a gente vai, deixa eu digitar aqui, o que a gente vai falar hoje quando eu falo Heart Talks, é o meu coração falando com o coração de vocês, né? Esse que é a proposta aí do Heart Talks. Vamos falar de conhecimento versus sabedoria. Adoro esse tema, porque muita gente confunde, né, um pouquinho do que é conhecimento, o que é sabedoria, e a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos ver aqui esse. Então, pessoal, agora hoje uma live, um Clube das 6h33 especialíssimo, né? Porque a gente traz, sempre procurando trazer conteúdos e as pessoas aí que se beneficiam ao assistir ao vivo, vocês podem fazer perguntas e respostas hoje. Você tem tanto uma caixinha aqui com uma interrogação, que você pode fazer a pergunta, eu leio e aí respondo, ou você pode fazer logo no próprio chat aqui, adicione um comentário, você fazer a tua pergunta de hoje. Pode perguntar o que você quiser e a gente vai conectar com o tema de conhecimento e sabedoria, tá? Então a gente vai pegar, vamos ver aqui, o tema de conhecimento versus sabedoria. Então o que a gente precisa começar a decodificar nesta grande diferença, que muita gente fala, eu quero mais conhecimento, Fala, será que conhecimento é bom? Bom dia, Júnior, bom dia, Keilíssima, muito bom dia. Hoje a gente vai falar aqui de um tema muito gostoso e muito interessante, que é isso daqui, conhecimento e sabedoria. As pessoas se esbarram sobre esses dois termos e às vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é a palavra conhecimento. Então, ela tem a origem latina romana, ela vem de cognoscere, a palavra, que podia ser trazida como conhecer ou saber. Esse termo latino composto por com, que seria junto, ao gnoscere, tá? Que é o conhecimento. Então, a palavra conhecer também vem da parte dessa daí de conhecimento, de identificação, tá? Então, a palavra de conhecer. Conhecer é uma coisa, tipo assim, você pode conhecer muitas coisas, mas você não pode ter tido a experiência dela. Então, o conhecimento, ele está intimamente ligado com você já ouviu dizer, tipo assim, teoricamente você não tem a experiência, né? E eu gosto de dizer também o seguinte, muita gente tem muito, mas muito conhecimento. E o conhecimento está aqui, ó, tá nos livros, tá nas lives, tá no YouTube. O conhecimento está em diversos lugares que você pode acessar, porque você conhece diversas coisas. Então, o conhecimento vem da origem da palavra, que é conhecer. Conhecer não quer dizer se aperfeiçoar, tá? Então o conhecimento
Por exemplo, tem um assunto que eu gosto muito de conversar que tem tudo a ver com comportamento, tem tudo a ver com resultado, tem tudo a ver com felicidade, prosperidade, tem tudo a ver com sabedoria, tá? E a gente já vai falar disso. Então, primeiro a gente está falando o que é o conhecimento. Então, o conhecimento ele vem para você de diversas formas, né? Ele vem pelas experiências. Bom dia, Betzita, seja muito bem-vinda. E aí o conhecimento ele vem dessa forma, o conhecimento vem de conhecer. Então você pode conhecer muitas coisas de diversas formas. Então, esse conhecimento, esse conhecer, você pode trabalhar aí dentro de você e aproveitar e tirar proveito sim desse conhecimento, desse conhecer algo, né? E aí o que acontece? Eu vou falar para vocês, eu gosto do elemento do átomo, né? Que o átomo revolucionou a nossa vida desde quando realmente foi descoberto, porque ele é falado há mais de 2.500 anos. Só que desde quando ele foi descoberto, a gente começou a ver as propriedades que existem no átomo. O átomo é um ser extremamente invisível, puramente energético, que constitui tudo aquilo que você está vendo e que você não está vendo. Então ele dá origem para toda a nossa matéria e toda também as ondas eletromagnéticas, tudo isso daí está envolvido com o átomo. E aí você pega o seguinte, o cara, quando ele teve conhecimento do átomo, a humanidade mudou. Você está aí, de repente, possivelmente conectado com o seu celular, me vendo aqui ao vivo, instantaneamente, no máximo com alguns segundos de atraso, mas você está me vendo. Olha que doideira, através de um aparelho que não está conectado a nada, ou melhor, a nada que você veja, ou dentro do teu conhecimento. Ele está conectado com essa grande rede maravilhosa que se chama ondas eletromagnéticas, que é constituído pelo átomo. Então isso daí mudou a nossa vida, mudou radicalmente. Tanto é que mudou a ciência, mudou um monte de situação que fez com que de 1800 para cá nós passássemos de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra para 8 bi. Em apenas 200 anos a gente aumentou em 8 vezes a população mundial. 8 vezes é gente para um caramba. Então, isso tudo através do conhecimento. Aí chega um cara na década de 40, lá 45, ele pega o próprio conhecimento do átomo, consegue utilizar algumas fórmulas, enriquece o urânio e faz o quê? A bomba atômica. Então presta atenção, quando você quiser fazer alguma coisa, quiser acessar alguma coisa, você está lá desejando o conhecimento, você está precisando identificar o quê? O quê? A tua intenção. Porque ter conhecimento não quer dizer que você vai ter bons resultados. Não quer dizer que garanta o bem-estar das pessoas. Por quê? O cara fez o quê com o átomo? A bomba atômica. Tanto Hiroshima e Nagasaki, ali foram centenas de milhares de pessoas mortas naquela tragédia, porque o cara tinha muito conhecimento. O que Hitler fez, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele teve muita coisa que ele trouxe de interessante. Por exemplo, o fermento foi realizado na Segunda Guerra Mundial porque ele queria que os soldados conseguissem ir mais tempo, mais longe, com menos peso, mas que eles mantessem se alimentando. Então eles conseguiram fazer, daí misturava água, tal, não sei o que, ele conseguia com aquilo ter proveito. Então a penicilina, foram várias coisas que o conhecimento trouxe. Só que, poxa, aonde mora a diferença de conhecimento para sabedoria? Sabedoria nada mais é do que você ter, através do conhecimento, resultados positivos e resultados colaborativos que faz com que você e todas as pessoas ao redor se beneficiem. Não só você. Quando só você se beneficia, você tem um conhecimento, você manipula as pessoas, você engana, ludibria, você faz o que você quiser, porque você tem um conhecimento, né? E daí você pega o seguinte, você tem o conhecer, mas o saber, né, que é diferente, conhecer de saber, você começa a ter resultados diferentes. Então, o quanto de conhecimento você tem?
Então, olha que legal, Paty. Você fala conhecimento liberta, ele começa um processo de libertação, sim, porque a ignorância ela é a pior das coisas que tem. Todo mundo fala, a ignorância é. Como é que é? É uma bênção. Ignorância é uma bênção. Será? Quanto mais conhecimento você tiver, porém colocando ele em prática, gerenciando os resultados, com certeza você está virando uma pessoa cada vez mais sábia, né? Então, olha que legal. A palavra sabedoria, ela está determinada do latim que significa sapere. O sufixo que atua para moldar, considerando a relação com o adjetivo sabedor, conjugando o verbo sapere e o sufixo vinculado a sábio, observando o latim. Então, que contempla uma manifestação. Na verdade, olha, presta atenção, conhecimento é uma etapa. A sabedoria, o que é? É a manifestação do conhecimento, dado particularmente pela experiência vivida, proporcionando ferramentas de valorização e melhorias. Olha que interessante a diferença. Então, ó, é uma ferramenta, a sabedoria é uma ferramenta da manifestação do conhecimento. Então, o conhecimento é a base, por isso que ele pode ser, sim, considerado uma libertação, de repente, porque você tem uma base que te prende. A partir do momento que você acessa o conhecimento, você começa a se libertar. Porém, isso não quer dizer que você está fazendo bom uso do conhecimento. É o que eu disse, o exemplo do átomo, a bomba atômica, o cara usou através do conhecimento. Entendeu? Mas ela foi feito um bom uso desse conhecimento. É essa a grande sacada que a gente precisa ter. Então, o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra coisa, né? Então, é isso que a gente precisa ter discernimento. E tanto é que uma das pessoas mais conhecidas na Terra, que foi conhecida como uma das pessoas ainda mais ricas hoje, que é o rei Salomão, o que ele pediu para Deus? Quem sabe aí o que ele pediu para Deus? Tá na cara, né? Pelo tema que a gente está falando. Qual foi a única coisa que ele pediu para Deus? Quem pode me dizer? Quero esperar, estou esperando você aí que está ao vivo, me escutando, que está aqui contemplando e admirando e trazendo a luz do conhecimento para você conhecer algo, para depois você se desenvolver e passar a saber algo, né? Então me diga, quem sabe que Salomão pediu? Vamos ver se pelo menos uma pessoa escreveu alguma coisa. Ah lá, Patizita. Exatamente, ele pediu sua sabedoria. E dentro da história, olha que interessante, sabe que a gente está há mais de 5.000 anos, 5.000 anos de história, a gente teve 30 anos sem guerra, tá? Então a gente vive num planeta que está precisando de muita sabedoria. Conhecimento pra caramba, porque o conhecimento ele fez diversas armas nucleares, ele fez diversas coisas, o conhecimento ele trouxe uma pancada de coisa, né? O homem conseguiu, mas nesses últimos 5.000 anos a gente teve só 30 anos sem guerra, que foi exatamente sobre a gestão de Salomão, segundo reza a lenda, que ele pediu sabedoria, então não houve guerra nesse período da gestão dele. Olha que interessante. Então aí eu te pergunto, você quer ter conhecimento ou sabedoria? Na verdade, peça logo os dois, porque o conhecimento ele vai ser o passo natural para a sabedoria. Porque através do conhecimento você conhece algo. E aí depois, com esse algo aplicado e os resultados analisados, você vai ver a tua sabedoria. Tá? Normalmente a sabedoria ela está intimamente ligada com coisa boa. Ela está intimamente ligada com resultados bacanas. Tá? Sabedoria e discernimento, foi exatamente isso. Foi que então sabedoria e ter o bom senso, discernir as coisas que deveriam fazer. Mas com sabedoria o discernimento vem junto. A sabedoria é algo maravilhoso. Só que todo mundo acha que a sabedoria ela é uma situação que eu faço assim, agora eu tenho, né? Na verdade é um acúmulo de experiências. Eu falo, você tem 3 formas de evoluir na tua vida. Essas 3 formas quais são? A primeira, mais utilizada por todo mundo que está aqui, por todo mundo que vai ver essa live, é o quê? A experiência. Pronto, a experiência vai te trazer tanto conhecimento quanto sabedoria se você estiver preparado para isso. Tá? Então só você entendendo, conhecimento é o conhecimento em si, você pode usar essa ferramenta seja para o bem ou para o mal.
E mesmo assim o bem e o mal é extremamente relativo, vai ser de acordo com o teu bom senso, com os teus valores, tá? Então tem muita gente que faz o mal, mas para ela é valorizado e acabou, então ela não tem conflito. Isso que é o político que faz, que rouba merenda das crianças e fica rico, o objetivo dele é ficar rico, né? Mas então, ele tem um conhecimento, mas será que ele tem sabedoria? Né? Com certeza, sabedoria não depende do conhecimento, porque tem muita gente sábia que não é letrada, por exemplo. Tem muita gente sábia que não tem não sabe nem escrever. Então, o conhecimento exatamente não está intimamente ligado com a sabedoria, mas a gente pode transformar o conhecimento em sabedoria, que é uma ferramenta de informação. Mais uma vez, a gente fala que a informação ela está aí à nossa disposição. A informação colocada em prática, ela começa a virar conhecimento. E o conhecimento colocando resultados benéficos para todos os envolvidos, aí você pode se desenvolver uma sabedoria, tá? Sabedoria é inata, só que o que acontece com a gente, pessoal? Nós somos seres maravilhosos que viemos com muito conhecimento, muita sabedoria, só que durante a nossa jornada de vida, a gente é bombardeado por vários elementos. E se você não tiver discernimento hoje sobre esses elementos que você foi bombardeado, desde onde você nasceu, que você... Olha essa reflexão. Você é fruto do meio, né, Paty? Ou o homem é meio... Tem duas observações. O homem é fruto do meio ou o meio é fruto do homem? Tá? Então a gente tem que decodificar isso daí, que está intimamente ligado com o conhecimento e com sabedoria. Né? Então, o que acontece? Nós somos, sim, inatos portadores de sabedoria. Porém, a gente permitiu perder enterrar ela, porque ela fica ali soterrada, fica escondida, né? Então, quando você começa a resgatar a tua essência, com certeza, naturalmente, você vem para um universo de sabedoria, com certeza, porque a gente tem um mar à nossa disposição. Então, conhecimento e sabedoria ela é extremamente importante, não estão intimamente ligados, mas podem um trazer o benefício do outro. Isso, a Patita é uma grande, essa terapeuta, ela já fez live comigo, daqui a pouco eu vou chamar ela para bater um papo comigo. Aí é exatamente isso, o conhecimento favorece, né, o encontro de sabedoria. Só que não adianta eu conhecer e não aplicar isso que está aí. Então eu pego a informação por si só ela tem um poder, a informação começa a ser aplicada, ela vira conhecimento. O conhecimento, quando ele é aplicado de uma maneira que você tem ganhos, todo mundo ganha, né? Hoje a gente está numa sociedade que já era. Se você é muito competitivo, você tem orgulho de falar que você é competitivo, começa a analisar isso, porque a competitividade é o princípio da guerra. E a colaboratividade é o princípio de evolução, de contribuição, porque eu sei que eu não sei o que a Paty sabe, eu sei que a Paty sabe o que eu não sei, que nós dois juntos sabemos alguma coisa, a gente tem essa característica e aí a gente começa juntos a fazer algo muito maior. Isso que é o princípio da colaboratividade. Tem Nash, o matemático Nash, que fez até aquele livro o filme que ganhou Mente Brilhante, né, que é uma pessoa que ele tinha problema mental, mas ele era genial. O princípio de Nash, que ele ganhou um prêmio Nobel, era justamente sobre a colaboratividade. Por exemplo, tem um dos times mais vencedores apesar de ser competitividade, o ambiente que ele estava metido, que é o Barcelona, né? O Barcelona, ele fez o princípio, na época que tinha mesmo o auge do Barcelona, que era Iniesta, Messi, o Xavi, Puyol, os caras ali que tinham uma conectividade muito grande, mesmo o Messi sendo um grande gênio, ele nunca brilhava sozinho, porque ele tinha um princípio da colaboratividade que foi instituído lá como regra de jogo. Eles tinham que sempre favorecer o parceiro que estava do lado dele melhor posicionado, a bola tinha que ir para ele. Entendeu? Então, dentro de uma competição,
que seria o universo de futebol, eles tinham um time colaborativo entre eles. E como eles eram muito colaborativos, eles acabavam vencendo mais, que era o objetivo daquela dinâmica que o futebol está envolvido, ponto. Entendeu? Mas o que a gente está querendo falar? Então, com conhecimento, você aplicando ele, você começa a ter resultados, e você naturalmente tendo resultados, e você analisando esses resultados, se eles são positivos, colaborativos e que todo mundo está ganhando. Se uma pessoa estiver sendo teoricamente prejudicada, está passando a perna, e aí isso não tem sabedoria envolvida. Saiba disso, não tem sabedoria envolvida. A sabedoria está envolvida quando há bênçãos de todos os lados, quando todo mundo ganha, quando sempre tem algo maior envolvido. Isso aí está envolvida fortemente a sabedoria. Porém, quando você ganha, o outro perde, não sei o que, tem muito conhecimento envolvido. Vocês conseguiram entender a diferença, a dinâmica do que é o conhecimento para o que é sabedoria? Conhecimento, também a sabedoria e o conhecimento estão inatos, eles estão à nossa disposição. Mas o conhecer, que é você ter esse princípio de conhecer, ele também não precisa vir através de livros só. Vem através das experiências. A gente fala que tem o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O que seria tácito e explícito? O tácito é aquele naturalmente, organicamente aprendido. Então lá o grupo de pescador aprendeu a fazer rede, não sei o que, então começou a fazer lança, começou a fazer vara, começou a perceber as coisas. Esse conhecimento tácito parece que ele vem de uma fonte infinita, assim como o saber, né? Ele vem de uma fonte infinita. Está sempre à nossa disposição tudo o que você imagina que você vai inventar ou que você já inventou, já estava sempre à disposição da humanidade. Aí o que entra a diferença do conhecimento e do saber? É que o conhecimento, ele vai ter sempre resultados independente de qualquer coisa, se você está fazendo bem ou mal. Sabedoria, na minha modesta opinião, e eu não sou o dono da verdade, sou apenas um apaixonado por compartilhar conteúdos e principalmente positivos, a sabedoria sempre envolve ganhos para todas as pessoas que estão envolvidas. E não necessariamente precisa haver ganhos, mas sempre tem algo bom dentro de uma percepção geral do nosso olhar do que é bom. Tá fazendo sentido para vocês? Então, é mais ou menos isso. Conhecimento é fazer e sabedoria é saber fazer. Faz sentido, tá? E mais uma vez, intimamente ligado, na minha percepção, intimamente ligado com os frutos que você vai colher desta aplicação, desta ação. Então, o conhecimento, você pode conhecer você pode ter 1000 livros lidos, mas e aí, se você não coloca em ação, que é exatamente isso, e você não mensura os resultados, percebendo que esses resultados foram benéficos para todos, você ainda está na esfera do conhecimento. A esfera do saber, ela tipo assim, ele tem esse envolvimento que você, além de você aplicar, você consegue identificar e você consegue mensurar os resultados. Bom dia, Mauricião. E aí você começa a ter frutos disso e todas as pessoas do teu redor também se beneficiam. Então eu gosto muito, por exemplo, de um cara que eu falo direto, né, que é o meu grande mestre, chamado Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento e sabedoria. As pessoas que viviam ao redor dele, mesmo aqueles que os odiavam, tiveram benefícios com ele. Mesmo aqueles que teoricamente odiavam, por quê? Por falta de saber, por falta até mesmo de conhecimento. A própria Bíblia fala, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Tá? Então, o conhecer é uma coisa. O saber é você fazer, colocar em prática, mensurar e ter resultados. E aí eu te pergunto, não há algo melhor, se é o conhecer o saber, porque estão intimamente ligados, estão tudo disponível pra gente, porém o que eu sempre vou buscar, que foi o que a gente falou agora há pouco, Salomão pedindo sabedoria e discernimento. É isso, é só você fazer tudo que você já escutou falar, começar a colocar em prática, analisar os resultados. Se você se deu bem,
e as pessoas que estão ao redor também estão se dando bem, você não precisou que ninguém se prejudicasse para que você tivesse o resultado desejado, seja ele qual for, com certeza você está sendo sábio, né? Então, por exemplo, o tolo reage, o sábio age como? Coerentemente, age de uma maneira serena, age de uma maneira extremamente condizente, entendeu? Você vai ver aí, normalmente a sabedoria, ela está intimamente ligada com o quê? Com a experiência. Por quê? Você bateu cabeça, aprendeu, bateu cabeça, aprendeu, bateu cabeça, aprendeu. E aí quando você começa a transformar essas dores em amores, aí você começa a voar cada vez mais alto. E eu digo para vocês, vocês não precisam bater cabeça. 90 e pouco por cento da população mundial evolui através da dor. A gente não precisa disso. A gente pode evoluir através do amor. Como que é isso? Você observando pessoas, não fazendo julgamento, mas fazendo pequenas análises. Tem um livro que é do caramba, ele te joga para outro patamar, né? É um livro que chama-se o seguinte: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Para mim, como ele era um grande mestre, como ele é um grande sabedor das coisas, é só se fazer essa pergunta. Ah, o carro te fechou, em seus passos, o que faria Jesus? Ah, não sei o que, me traiu. Ah, em que seu passo, o que faria Jesus? Ah, eu fiquei doente, o que faria Jesus? Isso daí arregaça tudo. Na verdade, se você não estiver preparado para fazer isso, que é extremamente desafiador, porque eu particularmente, em muitas situações da minha vida, eu fujo dessa pergunta, porque eu não estou pronto, eu sou um cara que ainda está em franco desenvolvimento, estou longe de se eu tivesse assim, uau, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, né? Então, mas eu faço. E aí, tipo assim, pô, em seus passos, o que faria uma pessoa positiva? O que faria um sábio? Você pode perguntar assim pra você, porque é pesado, né? Você colocar o Jesus Cristo. Pesado pra gente que é fraco. Pesado pra gente que é fraco. O livro chama assim, Seus Passos, o que faria Jesus? É uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos, resumindo, que todas as pessoas, do mais alto ao mais baixo, proporcionalmente, percepção, né? Tá? Que não tem alto e baixo. Em seus passos, o que faria Jesus é o nome do livro. Tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho ele aqui, eu só tenho que achar onde ele está nesse universo de livros aqui. Foi um dos livros que mais... Aqui. Esse é o livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro aqui mudou uma cidade inteira, mudou milhares de vidas já nesse planeta, quando as pessoas começam o dia e terminam o dia com esse propósito. Então você faz a sua oração, a sua meditação, você faz uma conexão com você e aí você se prepara para encarar o dia e faz a pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Né? Aí, boa, isso daí tem que ler. Então, quando você começa a ver, lá nessa cidade, eles começaram a se dispor a qualquer situação, fazer uma pergunta. Cara, ele conta casos e casos ali, porque você vai ver, por mais que você se acha uma pessoa extremamente evoluída, na hora que você chegar em uma tal situação, você fala em seus passos que faria Jesus, você vai querer fugir dessa pergunta. Inconscientemente, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? E aí a gente coloca esse nome maravilhoso em jogo, nossa, você começa a falar, caramba, não faz... Tipo assim, eu chego pro meu filho, uau! Daí você começa a perceber dinâmicas e situações do teu dia a dia, que você fala, poxa, eu tenho muito a me desenvolver, eu tenho muito conhecimento, mas eu tô com sabedoria deixando a desejar. E aí quando você começa a perceber isso, você vai acessando novos níveis de percepção, porque tudo já está à tua disposição. Eu gosto muito de você perceber o quê? Que você começa os níveis de consciência. Na verdade, os níveis não, só existe um nível de consciência, que é a consciência máxima, é a consciência do divino. Só que você tem a percepção de uma partezinha dessa consciência. Você, através da tua experiência, através dos seus resultados, você está tendo uma percepçãozinha. A percepção máxima é que a gente tem
os melhores resultados. Tudo que a gente não faz nem ideia. Eu tenho deixa eu ver, até eu tenho aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Não, tá aqui, eu vou ver se eu abro isso daqui, as esferas que eu chamo, né? Do conhecimento. Olha aqui, eu vou tirar um pouco o celular daqui e eu vou virar a câmera. Olha aqui, isso aqui é o que está no meu livro, né? Que é o do Introdução à Reprogramação Comportamental Positiva. Essa esfera é o que você sabe do seu conhecimento, é algo que você sabe. Então você conhece algo que você sabe. Aí essa esfera em verde é a que você tem o conhecimento, que você sabe que as outras pessoas sabem, mas você não sabe. Por exemplo, eu sei que o médico sabe uma coisa que eu não sei, o advogado sabe uma coisa que eu não sei, o bombeiro, o pedreiro sabe uma coisa que eu não sei, tá? E aí, ó, essa esfera maior, incluindo o infinito, ó, quando você vê esse roxo aqui, incluindo o infinito, daqui adiante, até o infinito é um conhecimento que você não faz nem ideia que existia, tá? E aí eu te falo, olha que interessante, como você tem esta percepção que você sabe alguma coisa, que outras pessoas sabem o que você não sabe, que você não faz nem ideia, nem as outras pessoas de que pode existir. É isso quando eu tenho o conhecimento, ou seja, eu conheço tal realidade. Aí eu começo a ter acesso a essas realidades, aí eu começo a fazer o quê? Ter mais sabedoria. E é isso que a gente vai vivendo na nossa vida, decodificando entre o conhecer e o saber. Conheço, coloco em prática, tomo na cabeça, faço meus ajustes, aí eu vou adquirindo sabedoria. Né? E a sabedoria sempre intimamente com resultados positivos a todas as esferas envolvidas. Sejam pessoas próximas, não próximas, seja qualquer coisa. Então, ame, zele, busque despertar essa sabedoria que está aí dentro de você. Esse é o grande recado de hoje. Porque muita gente, conhecimento tem de monte. Hoje a gente está numa época, eu falei até com aquela que está aqui ontem, sobre obesidade mental, né? Que as pessoas estão com informação para o caramba, acessando diversos conhecimentos, porém não colocando em prática. E como a Lê falou aqui hoje, tipo assim, conhecer é uma coisa, saber é aplicar, é executar. Está intimamente ligado. Então, o que você está fazendo com os conteúdos que você vem consumindo? Reflita. Você acha que você está tendo uma obesidade mental? Você está com uma pancada de coisa, por exemplo, sobre os conteúdos todos que a gente compartilha aqui no Clube da 633? Porra, tem conteúdo para uma vida já. Tem informações para você já viver uma vida digna, próspera e feliz absurdamente. E aí eu te falo, você está fazendo bom uso do conhecimento que está sendo disponibilizado para você? Aí quando você está fazendo bom uso, analisando, vendo todo santo dia, fazendo uma jornada evolutiva, fazendo uma melhoria contínua, aí você começa a ter acesso à tua sabedoria. E é isso que eu desejo para você. Transforme todo o teu conhecimento, fazendo ele através de uma aplicação e uma avaliação, ele se tornar sabedoria. E as pessoas mais sábias, pode escrever, são mais felizes, tá? Então, quando você começa a decodificar isso, tua vida vai transformar incrivelmente. E aí eu falo para você o seguinte: seja feliz porque você nasceu para ser feliz. É um comando divino. É só você olhar para as flores, para as plantas e para os animais. Eles são felizes sem cessar. E a única coisa que na verdade nos difere deles é o tal do conhecimento. E não da sabedoria, porque eles devem ser muito mais sábios do que a gente. Mas a gente teve conhecimento a uma coisa que nos desconectou, tá? Isso pode ser, você usar a tua sabedoria para fazer o uso do conhecimento. Então, o conhecimento é aquela coisa que pode estar chamando a sabedoria. É uma linha bem tênue e gostosa de se conversar. Mas eu vou falar para vocês, os animais e as plantas têm sabedoria. Eles não têm muito conhecimento. O homem tem conhecimento para um caramba, mas não sei se tem muita sabedoria. Porque eles conheceram uma única coisa que nenhum animal e nenhuma planta sabe. Sabia disso? Reflete sobre isso.
Sabe qual é a única coisa que nós entendemos, identificamos e que os animais não identificaram que faz a diferença da gente para eles? Nós sabemos que essa vida, esse corpinho tem um fim. E é isso que destrói a humanidade. Tá? O egoísmo. E os animais não têm essa noção, eles não sabem quando eles vão morrer. Então eles vivem só por hoje. Eles vivem bem, eles se cuidam, eles se alimentam, eles procriam, eles fazem isso daí de uma forma como se todo dia fosse o único. Na verdade, o conhecimento de saber que um dia você vai morrer, que você pode ficar doente, que você pode ficar pobre, que não sei o que, essas coisas todas, transformou a nossa sociedade. Então saiba que do mesmo jeito que tudo acontece pro lado da polaridade negativa, tudo pode acontecer pro lado positivo também. Então agora, com conhecimento, use a sua sabedoria a teu favor e pare de sofrer. Porque a dor é inevitável. Tem várias situações que nos geram dor, né? Buda falava isso, que era outro grande mestre que eu gosto bastante. A dor é inevitável, porém o sofrimento é uma opção. E aí, quando você se depara com isso, você coloca a tua sabedoria em prática, você muda todos os seus resultados para um resultado muito mais positivo, muito mais produtivo. Galera, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, sempre no Clube das 6h33. Obrigado pelo carinho e prestígio. Em breve, aí na segunda-feira, estaremos juntos. Façam um excelente sexta e um ótimo final de semana. Escolha ser sábio, fazer as outras pessoas felizes. Pegue uma pontinha deste conhecimento, aplique e faça virar sabedoria. Esse é o meu desejo para vocês, e aqui a gente junto, cada vez construímos um planeta muito melhor. A começar por mim e a começar por você. Um beijo no coração e a gente se vê por aí. Valeu!